A gente pode entrar nessa velha polêmica que o futebol antigamente era mais artístico, hoje é mais atlético. E eu concordo. Por quê? Aí entra no Qual que é a diferença? Por quê? Porque antigamente Margalho respondeu. Você tinha mais espaço. Ou antigamente, na minha época, eu joguei salão muitos anos, né? E fui pro campo, mas devido a outras circunstâncias não consegui progredir. Você tinha espaço para mostrar a tua arte. A bola vinha, você dominava de um jeito, dominava de outro. Era um balé. Hoje em dia, se você não tem tempo. Quando chega o jogador por uma questão, vamos voltar no negócio, o futebol. Hoje os clubes são muito mais bem estruturados, as condições para que esse atleta evolua física, mentalmente, são muito maiores, entendeu? Você tem psicólogos, você tem nutricionista, quer dizer, o staff é muito maior, a exigência, a avaliação é individual, através de monitoramento, tecnologia, tudo de ponta. Tudo de ponta. Então, os pesquisa constante também. Pesquisa constante. Os atletas, eles se veem obrigados a entrar nesse sistema, senão nem entram. Mas vocês acham que isso dá uma pasteurizada no jogador, no futebol? Você acha que isso é ruim por algum lado, de alguma forma ou não? Eu acho que o jogador, eu tô falando, eu não sei a opinião do Margalho em relação a isso. Vou catar uma cervejinha aqui. Vocês querem um refrigerante, alguma coisa? Eu quero uma água. Enquanto água, água enquanto eu estou é ao vivo. Então, o que acontece? Eu acho que você falou a palavra legal. Se deu uma pasteurizada, que você falou mascarada, né? Vocês estão falando a mesma coisa, né? Por quê? Porque hoje os jogadores, as exceções, elas são mais raras do que eram. Uhum. Antigamente você viu um número de exceções maior. Você diz um jogador diferenciado. Hoje em dia, tem fora menos. de série, tem menos. Tem menos, a gente pode contar. Porque é muito difícil chegar naquele nível e ser diferenciado. E hoje, o maior número, ele se equivale. Uhum. Os jogadores antigamente, a média de nível de jogadores era maior, tecnicamente falando, mas não fisicamente. Tanto é que existe uma polêmica, porque o Pelé sempre foi um jogador muito técnico, acima da média, fora da curva, é óbvio, né? Por isso era o Pelé. Só que fisicamente, o Pelé também era diferenciado numa época em que a maioria dos jogadores não era. Então, hoje em dia ele seria estrela, é isso, basicamente? Hoje em dia ele também seria estrela, tipo isso? Seria, porque ele seria, óbvio, mas certamente Pelé era completo em tudo. Uhum. Agora, a questão naquela época, os jogadores, na sua maioria, não eram completos em tudo, principalmente na parte física. E o Pelé, além de ser um jogador genial tecnicamente, fisicamente ele era absurdo. E numa época em que a preparação física ela não era tão evoluída mesmo na Europa. Não tinha tanto conhecimento. Também, na Europa você tinha jogadores geneticamente bem constituídos, alimentação, primeira infância, a gente vai... Né? Mas só que tecnologicamente também, mas não no nível de hoje. Né? Parece que o futebol está mais equilibrado em relação ao país. O que a gente exatamente... Fala. Houve uma globalização dessa evolução. Também. Né? Em tudo houve globalização. Troca, né? Você vê, por exemplo, a gente começou a ir para o mundo árabe um tempão atrás, né? O jogador árabe era um amadorzão, né, cara? Uma coisa... A estrutura dos clubes era uma coisa muito embrionária, né, cara? Então, assim, hoje você tem os clubes de lá, por exemplo, que é uma realidade bem distante aqui da nossa, em termos de estrutura, equivalente ao nosso aqui, entendeu? E a mentalidade melhorou bastante, ainda precisa melhorar um pouco. Estou falando mais do mundo árabe ali. Cultura. Vamos que a gente está permeando sobre tudo. Aspecto cultural, né? Porque, por exemplo, você chegar hoje para um jogador top lá, o que aconteceu com o jogador número 10 da seleção dos Emirados? Não sei o que, Abdullah Rahman, esqueci o primeiro nome. O Abdullah Rahman, o 10 da seleção dos Emirados. Ele teve 2 propostas para jogar no Manchester City. E ele falou, vou fazer o que lá na Europa, cara? O que eu vou fazer lá? Tenho tudo que eu quero aqui, vou ter que sair da minha cultura aqui, que ele já está enraizado naquilo ali, ganho bem pra caramba aqui, moro em Dubai, né, que é uma cidade maravilhosa para mim. Vai à Europa a hora que quer? Vai à Europa que quer, eu vou sair daqui. Direto. Então, assim, ele teve 2 propostas para jogar no Manchester City e não foi, entendeu? Qualquer jogador, acho que de um outro grande centro, iria correndo. E aquilo para ele não impactar em nada, ia ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu nem sei se ia ganhar um pouco mais de dinheiro, porque lá ele, como era o 10 da seleção, muito bom jogador, inclusive, ele preferiu não ir, ficou por lá mesmo, entendeu? E fez a carreira, ele acho que está parando de jogar já.
Mas então você tem essa coisa da cultura, né? Impactando diretamente a performance do jogador. E eu acho que o Davi também, ele fez a pergunta, mas já respondeu. Você falou em globalização. A globalização hoje, ela afeta todas as áreas, não só o futebol. Vocês, na área de vocês, psicologia, cinema, ou qualquer outra área, você tem um intercâmbio de informações imediato. Sim. Hoje eu posso ver um treino no Kurdistão, eu tive agora no Kurdistão, eu comentei a Copa do Mundo para uma TV iraquiana, no Kurdistão. Caramba, que legal. Enfim, e aí você tem informações, as informações são imediatas. Se você quiser ver um treino na Turquia, eu pego o YouTube, treino digo o clube, vai me mostrar, eu vou falar, pô, estão jogando, mesmo quando nós somos contratados, a gente avalia o nível de futebol do local, não só técnico, o nível de intensidade do futebol local para a gente poder implantar o nosso treinamento. Então hoje tem essa facilidade, mas em compensação a competitividade aumentou muito. Hoje o treinador brasileiro, ele ainda tem um espaço, mas foi reduzido, porque antigamente ele monopolizava a maioria dos continentes e hoje isso não ocorre mais, a competição aumentou. Isso acaba nos estimulando também a estudar mais. Eu acho que em qualquer área, na área de vocês, na nossa, o estímulo ele vem da competição. Senão você cria uma acomodação até inconsciente, né? Se você não tem ninguém que o desafie, que o incomode, né? Você automaticamente você se acomoda.